Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 19, acompanhe lá a leitura. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Irmãos, nós precisamos entender esse texto que nós acabamos de ler como um discurso complementar ao milagre que Jesus realizou no início, registrado no início do capítulo 5, que foi o milagre da cura do paralítico em Jerusalém. Nós temos uma relação evidente em tudo aquilo que Jesus fala nesse texto que eu acabei de ler, com esse prodígio imediatamente precedente no capítulo 5.
E é interessante notar que isso é muito comum no Evangelho de João. Você vai ver que em muitos diálogos e em muitos milagres realizados por Jesus, você vai ver que ele prega depois. Você tem no encontro de Jesus com Nicodemos uma pregação depois. Você tem no encontro de Jesus com a mulher samaritana uma extensa pregação depois. Você tem no milagre da multiplicação dos pães, no capítulo 6, uma extensa pregação depois. Você tem na cura do cego de nascença, no capítulo 9 de João, uma extensa pregação depois. Muito comum no Evangelho de João. Parece que Jesus tinha, preste atenção nisso, tinha preocupação de transmitir para os seus ouvintes que a docência da palavra de Deus era mais importante do que os sinais. E uma avaliação superficial do ministério terreno de Jesus Cristo, você vai chegar a essa conclusão. Hoje nós temos a inversão disso. As pessoas estão mais interessadas em milagres do que no ensino. É uma perversão daquilo que Jesus até nos deixou como padrão para seguir ao longo do seu ministério terreno. Outro detalhe interessante, não sei se você prestou atenção, nós temos um monólogo. Aí nesse verso 19 até o verso de número 47. Só Jesus fala. Parece que os adversários da fé estavam um tanto acanhados diante da singularidade da figura do mestre, né, que exibia uma radiância espiritual que nós não somos capazes de descrever nem um pouquinho, né? Nem o Steve Spielberg seria capaz de retratar, não foi capaz, né? Talvez até tenha tentado. Nem o Mel Gibson, na sua produção maravilhosa, chegou perto. Havia uma radiância espiritual na pessoa de Cristo que os adversários da fé tiveram muita dificuldade de lidar com ela. E aqui no capítulo 5 de João, você tem o início da oposição à pessoa do Salvador e a tudo aquilo que ele está fazendo e ensinando. Mas preste atenção nisso. Os adversários da fé não vão permanecer calados. No capítulo 8, verso 48, é um negócio quase que absurdamente assustador, porque você vai ver os adversários de Cristo vendo as obras realizadas por Jesus e o ensino ministrado por ele, e os adversários dizendo: olha, nós não temos razão de dizer que tu és samaritano, e o pior, que tu tens demônio. Já imaginaram o atrevimento, a insolência, o grau da absurdidade dos adversários da fé dirigindo essas palavras para o Senhor Jesus? Aí você diz: mas samaritano? Pois é, samaritano era o pior nome feio que você poderia imaginar na época, para os judeus. Dizer que alguém era samaritano era chamar essa pessoa da pior coisa. Nós não temos razão de dizer que tu és samaritano, que tu tens demônio. Eles não permaneceram calados. E também não vão permanecer imóveis e vão demonstrar para com o próprio Salvador uma estranha resistência e brutalidade. Olha lá no capítulo 11, no verso 53. Que é o capítulo da ressurreição de Lázaro. E olha, desde aquele dia resolveram matá-lo. É o que tem aí. Irmãos, fica patente pelo ensino bíblico. Olha lá que conclusão interessante. Especialmente no Evangelho de João, não é só no Evangelho de João, o ensino bíblico no geral confirma isso,
que a incredulidade dos ímpios, ela não é removida nem pela pregação do maior de todos os pregadores, e nem pela realização do maior de todos os milagres. Você tem essas duas coisas combinadas no Evangelho de João. Os judeus incrédulos não se deixaram convencer pela pregação do Mestre. E eles não se convenceram também, mesmo diante da realização do maior de todos os milagres, dentro da coleção espetacular de sinais e prodígios que você tem nos evangelhos. E especialmente em João, no capítulo 11, você tem o maior de todos os milagres, que é a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus ressuscita Lázaro, os adversários disseram: olha, já chega. Esse homem tem que morrer. É o que você tem aqui. Terceira coisa que nos chama a atenção. Essa passagem que nós lemos é um poderoso tônico para aqueles que são crentes. Preste atenção nisso. Muita gente imagina que o Evangelho de João é um evangelho evangelístico. Quem aqui já ouviu isso? Pois não é. O quarto evangelho não é um evangelho evangelístico. Não é um... Aí talvez o pastor está dizendo alguma coisa que eu não vou concordar. Porque eu já ouvi muitas histórias de pessoas que se converteram lendo o Evangelho de João. Claro, é a palavra de Deus. Né? Não existe nenhum problema de uma pessoa se converter lendo o Evangelho de João. E se você recomenda o Evangelho de João para que um novo convertido leia, continue recomendando, não tem nenhum problema com relação a isso. Mas você só tem que admitir que o propósito original do evangelista não foi de fazer com que pessoas fossem encaminhadas à fé pelo conjunto dos 7 milagres que ele seleciona para compor o seu livro. O objetivo do Evangelho de João é confirmar na fé aqueles que já são crentes. É o que você tem em João, capítulo 20, verso 31. Muitas coisas Jesus fez e disse que não estão registrados nesse livro. E se tudo aquilo que Jesus disse e fez ficassem registrados em livros, nós não teríamos estantes. É uma hipérbole que o escritor sagrado utiliza para apontar para a extensão de todo o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele diz: mas eu escolhi esses 7 sinais para compor um livro, a fim de que aqueles que creem continuem crendo. É a redundância que você tem no verso 31. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. É o que você tem aí no verso 31. E há uma divisão natural no texto que eu queria indicar para a nossa lição. Veja do verso 19 até o verso 29. Quando Jesus vai enfatizar 2 características primárias da verdadeira conversão. Do verso 30 a 39, você vai ver que Jesus apresenta 4 credenciais para que os seus adversários reconheçam de que verdadeiramente ele é o Messias. Do verso 40 até o verso 47, você tem Jesus descrevendo a condição na qual os seus ouvintes estão. Ele, com toda a clareza do mundo, diz para os seus ouvintes que eles estão perdidos.
E aí vem a sugestão do tema para esses 3 parágrafos que nós temos aí. Eu até mudei. E aí eu coloquei o tema para facilitar o pessoal lá da mídia. Né? Toda vez eu pergunto, qual é o tema? Qual é o tema? Então lá vai o tema. Aprendendo com Jesus a confrontar a incredulidade. Talvez fosse um título. Jesus explica a sua missão. Esse título aí não é inspirado. A gente pode colocar como título dessa passagem toda que foi lida, aprendendo com Jesus a confrontar a incredulidade. Obviamente, há graus de incredulidade e há enormes diferenças de atitude entre os homens inconversos. Não é? A gente até pode dizer que existem pecadores incrédulos que são pecadores grosseiros. Mas você tem um outro grupo de pecadores que são igualmente incrédulos, mas que são pecadores polidos. E é claro que você vai ter que variar a sua abordagem. Mas um detalhe interessante que Jesus nos ensina aqui é que ele começa macio e depois ele aperta. Né? Na linguagem que eu sempre uso lá em casa. Jesus começa macio e depois ele enfia a faca e roda o cabo. Não é? O último parágrafo parece ser isso, quando Jesus descreve a condição daqueles seus ouvintes como pessoas perdidas, meter a faca e rodar o cabo. Não é? Agora preste atenção, o nosso Salvador, ele combinou como nenhum homem conseguiu até hoje na história. 2 coisas que para nós parecem ser antagônicas. Firmeza e ternura. Preste atenção, Jesus nunca sacrificou nenhum princípio para agradar os ouvintes. Ele sempre foi firme. Mas ele nunca deixou de ser amoroso, terno, afetuoso. Irmãos, essa é uma equação muito difícil para a gente colocar em prática, mas a gente tem que perseguir. Esse é o modelo do nosso mestre. E nós precisamos conservar a firmeza, não abrir mão, não negociar aquilo que é inegociável, mas continuar firme sem ser rude, né? Sem ser deselegante, mal educado, terno, afetuoso, amoroso, para combinar essas 2 coisas. Irmãos, sem firmeza, nós não vamos ganhar ninguém. E é um detalhe interessante, eu já vi esse filme 300 vezes. Todas as vezes que a gente negocia aquilo que é inegociável no Evangelho com os nossos parentes, ao invés de eles se aproximarem da fé, eles vão para mais longe. É justamente isso que eles querem. Os incrédulos, eles querem justamente isso, que nós negociemos princípios, a fim de que eles se sintam justificados na posição da perdição em que eles estão. É isso que eles querem. Então nós não podemos negociar princípios. Jesus nunca negociou princípios. Mas ele nunca foi rude, grosseiro, mal educado, desafetuoso, né? Nunca perdeu a sua afeição. Vamos lá para o capítulo, verso 19 ao verso 29. Irmão, Jesus, primeira coisa, como é que Jesus confrontou a incredulidade? Preste atenção. Leve para a sua casa esse primeiro princípio. Se você vai confrontar alguém que precisa de conversão, comece macio. Comece macio da forma positiva, dizendo
para essa pessoa no que consiste a essência da salvação. Foi isso que Jesus fez. Ele enfatizou para os seus ouvintes que toda a experiência autêntica de salvação consiste em duas coisas: em ser vivificado espiritualmente, e ao ser vivificado espiritualmente, nós ficamos livres da ira de Deus que será dirigida para com os homens impenitentes. Você pode até apelar para o seu parente incrédulo com essa boa notícia: você não quer fugir da ira vindoura. Que maneira boa de pregar o Evangelho, né? Convidar as pessoas para fugirem da ira vindoura que vai se abater sobre os homens impenitentes. Foi assim que Jesus começou aqui o seu discurso, confrontando aqueles judeus incrédulos. Irmãos, no conceito bíblico de salvação, o homem, no seu estado natural, está morto nos seus delitos e pecados. Vivo biologicamente, mas espiritualmente morto. E Jesus Cristo diz: olha, para que alguém saia dessa condição natural de morto, espiritualmente, ele precisa ganhar vida. E mais ainda, ao acontecer isso, essa pessoa fica livre da condenação do juízo divino. A questão é a seguinte: será que os judeus acreditavam nisso? Eles entendiam essa linguagem? Eles conseguiam assimilar esse conceito? E a resposta é sim. Nós não podemos dizer que os judeus que estavam tratando aqui com Jesus não conheciam essa matéria. Principalmente esses dois itens. Eles conheciam porque esses dois quesitos, eles fazem parte da teologia essencial do Antigo Testamento. Mas sabe qual era o problema? O problema não é que eles não tinham ciência daquelas questões, daquelas doutrinas, né, daqueles princípios espirituais. O problema é que eles discordavam que Jesus fosse um mediador competente para operar essas duas coisas: dar vida espiritual para alguém morto nos seus delitos e pecados e livrar alguém do juízo vindouro que vai se abater sobre os homens impenitentes. Será que Jesus é competente para fazer essas duas coisas? Os judeus que estavam ouvindo o mestre dizem: olha, nós não acreditamos em você como mediador para operar essas duas coisas. E aí é que Jesus vai dizer: olha, pois eu sou competente. Veja lá o texto. O argumento de Jesus é que as suas operações são exatamente da mesma natureza das operações de Deus Pai. Se eles creditavam essas duas operações a Deus, o Pai, Jesus Cristo disse: olha, eu faço as mesmas coisas. Eu opero as mesmas coisas. E há uma perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Veja o verso 19 e o verso 20. E mais ainda, o paralítico, ele foi curado fisicamente. Mas o detalhe da história mais importante e o objeto do próprio sermão de Jesus Cristo aqui, depois do milagre, é que aquele paralítico que foi fisicamente curado, ele foi salvo. Aí olha o que Jesus Cristo diz: a vida espiritual que ele ganhou
após ser curado fisicamente, tem a anuência do próprio Pai. Veja o verso de número 21. Então Jesus desfaz toda aquela dúvida ao se apresentar como um mediador competente para essas coisas. É óbvio que ele diz outras coisas que eu gostaria de destacar agora. Primeira coisa que Jesus Cristo diz: não existe salvação sem a passagem da morte para a vida. Sem esse milagre da vivificação espiritual. Essencialmente, nós podemos dizer que a operação do Salvador, do Messias prometido, era conceder vida espiritual aos mortos. E há várias expressões que indicam essa realidade. Veja lá o verso 21, a parte B. O Filho vivifica aqueles a quem Ele quer. Veja o verso 24. Aqueles que ouvem a minha palavra, crê naquele que me enviou, têm a vida eterna, não entram em juízo, mas passam da morte para a vida. Veja o verso de número 25. O Jesus Cristo disse: olha, chegou a hora daqueles que ouvem a voz do Filho de Deus, mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Jesus aqui não está falando de nenhuma realidade escatológica, ele está falando de um fenômeno espiritual que está se processando naqueles dias, naquelas circunstâncias. Irmãos, aqueles judeus que originalmente estavam ouvindo Jesus, eles conheciam perfeitamente essa linguagem. Basta você ver Isaías 55, verso 3. Basta você consultar Ezequiel, capítulo 37, verso 9. Que são textos proféticos que apontam para a doutrina da regeneração. A salvação, portanto, é uma operação divina, poderosa, que comunica vida espiritual a homens biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. E a gente pode dizer que existem detalhes que merecem destaque aqui no nosso texto. Quando Jesus está falando de vivificação espiritual, dessa experiência que deve acontecer na vida de todo ser humano, para que ele possa dizer com segurança de que é um filho de Deus. Preste atenção. Jesus Cristo diz para os seus ouvintes: ter tradição religiosa não significa estar espiritualmente vivo. E esse é um aspecto delicadíssimo do discurso de Jesus. Olha lá, preste atenção. Ele diz com todas as letras, sem meias palavras, sem ser dúbio naquilo que enuncia, que os seus ouvintes estavam mortos. Veja o verso 40. Olha lá que coisa interessante. Não quereis vir a mim para terdes vida. É o que Jesus Cristo diz. Porém, preste atenção. Aqueles judeus poderiam dizer assim: ó, nós somos descendentes de Abraão, dos patriarcas. Nós somos judeus puros. Talvez se a gente pudesse ouvir a resposta de Jesus, seria a seguinte: mas isso não decide nada. Mas preste atenção, eles poderiam ser descendentes dos patriarcas e poderiam ser homens irreligiosos, mas não eram. Eles tinham religião para dar e para vender.
Mas a gente pode ouvir a resposta de Jesus. Mas isso não decide nada. Mas tem uma terceira coisa. Talvez eles pudessem dizer, olha, mas nós somos descendentes dos patriarcas. Nós não abandonamos a religião revelada e a nossa vida moral é impecável. Nós temos uma vida moral impecável. E novamente nós ouvimos a resposta de Jesus. Mas isso não decide nada. Eis aqui o perigo fatal. Que como cristãos, nós podemos ter vários exemplos disso. Pessoas que confundem moralismo religioso com espiritualidade cristã. Você já viu um protestante brigando na mesa de bar por causa de sírio? Hã? Não é um negócio assim chocante, né? Mas essa é uma ilustração antiga, da minha época de mocidade, não é da época de você, né? Camarada que nasceu na igreja, de família evangélica, brigando na mesa de bar, na época do Sírio, por causa desse negócio de idolatria. E virou a mesa e saiu mesmo, dizendo, vocês são idólatras. E você está bebendo no corujão. Negócio estranho, né? Mas vou dar uma ilustração hoje, da semana passada, 15 dias atrás. Ou talvez do mês passado. Vocês já ouviram falar dos traficantes de Jesus? Que metralharam os terreiros no Rio de Janeiro? Isso aqui é obra do diabo. E os traficantes metralharam o terreiro. Que coisa horrorosa, porque eles são traficantes evangélicos. Você já imaginou a contradição do negócio? Nós não podemos confundir a religiosidade com espiritualidade, são coisas diferentes. Aqueles judeus não eram traficantes de Jesus, não estavam numa mesa de bar, tinham vida moral exemplar, mas estavam mortos. Porque eles não podiam dizer que havia acontecido um milagre na vida deles, a passagem da morte para a vida. Jesus também diz que o estado espiritual de uma pessoa, se ela está viva ou morta, e aqui a gente toma um susto, né? Jesus Cristo diz, olha, é algo perfeitamente verificável. Outra questão perturbadora. Muita gente tenta se esquivar da avaliação espiritual, dizendo, você quer ser Deus, agora quer saber do coração dos outros? Não é? O pastor Armando dizia o seguinte, olha, eu não sou fiscal de ninguém. Eu não sou fiscal nem da minha própria vida. Não fui nomeado para isso. Né? Não sou juiz de ninguém, não sou juiz nem de mim mesmo, dizia o pastor Armando, mas eu sou fiscal das evidências. Esse é um negócio que a gente precisa prestar atenção. Deus conhece, é verdade, perfeitamente o coração dos homens. Mas o Deus que é onisciente e conhece perfeitamente o coração dos homens, ele estabeleceu o seguinte, vocês vão saber se uma pessoa é verdadeiramente convertida pelos frutos que essa pessoa produz na vida dela, frutos espirituais. Pelos frutos vocês podem conhecer a árvore. É um ensino bíblico. Irmãos, se nós não pudermos avaliar a experiência espiritual de uma pessoa, é bem verdade, de forma relativa, porque nós não temos o desconfiômetro, não se inventou ainda, e nem se vai inventar, nem os chineses, não é, que inventam tudo.
E a pessoa, o conselho tem o desconfiômetro. 10 pessoas se apresentam para fazer pública a profissão de fé. Encosta o desconfiômetro no peito do camarada. Se der verde, está aprovado. Fazer profissão de fé. É crente. 9 passam. Pega o desconfiômetro no último, dá vermelho. Não, você não vai poder fazer profissão de fé porque você ainda não passou pela experiência da regeneração. Mas nós não temos desconfiômetro. Então, a nossa avaliação, ela sempre será relativa, a igreja vai errar. Mas pelo fato da igreja não ser perfeita na sua avaliação, ela é incompetente para avaliar? Não. Ela vai continuar avaliando, ainda que relativamente. Esse é um ensino bíblico. A Bíblia ensina, de capa a capa, que os frutos da regeneração são perceptíveis. Alguns tentam insinuar que aqueles judeus foram confrontados por Cristo porque Jesus Cristo era onisciente. Mas os homens comuns não podem fazer isso porque não possuem a faculdade distintiva que havia no Mestre. Mas esse é um grande equívoco na interpretação do próprio texto. Jesus, preste atenção, não reprova aqueles ouvintes que eram judeus incrédulos por causa do exercício ou com base no exercício da sua faculdade divina, a onisciência. Preste atenção, Jesus diz que aqueles seus ouvintes judeus eram incrédulos por traços objetivos na vida deles que testemunhavam que eles ainda estavam mortos nos seus delitos e pecados. Você pode observar isso no texto. E quais são esses sinais objetivos de que eles eram inconversos? A rejeição das credenciais do próprio Mestre. Se eles tivessem nascido de novo, se eles tivessem ganho um novo coração, eles teriam percepção para reconhecer que Jesus Cristo era o Salvador prometido. Se eles não reconheciam que Jesus Cristo era o Salvador prometido, significa dizer que eles não tinham passado pela regeneração. Objetivo. E mais ainda, a vida centrada, preste atenção nisso. Aqueles homens tinham a vida centrada naquela autonomia pecaminosa que caracteriza os homens inconversos, que dizem o seguinte: olha, ninguém manda em mim. Quem manda em mim sou eu. Como assim? Então você não passou pela conversão. Porque se você é um verdadeiro crente, você vai dizer: quem manda em mim é Cristo. Ele é o Senhor da minha vida. Então você vai encontrar muitas pessoas que vivem essa espécie de autonomia pecaminosa. Né? Pessoas que têm a própria existência centrada nelas mesmas. Isso é sinal que não passaram pela verdadeira conversão. Não foi pela faculdade da onisciência que Jesus enquadrou aqueles homens como inconversos, como incrédulos. Foi pelos sinais de vida que eles demonstravam que não tinham passado da morte para a vida. Jesus também diz no texto que a mudança da morte para a vida é uma experiência que se processa aqui e agora. Olha que detalhe interessante. Muita gente imagina o seguinte: não, vai haver salvação. Deus vai salvar uns, levar para o céu, e vai condenar talvez um grande número para o inferno. E isso ele vai fazer na consumação da história. Vai ser um evento escatológico. É Deus quem vai decidir o destino eterno de cada um. Errado, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o destino eterno de uma pessoa é decidida aqui e agora, não é algo futuro que vai ser decidido pela soberania de Deus.
É verdade que nessa transação espiritual há uma operação soberana da graça de Deus, que nós não podemos deixar de mencionar. Veja o verso 21. Assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também o Filho vivifica a quem ele quer. Aqui você tem um traço evidente, né? Óbvio, da soberania de Deus na salvação. Porém, olhe lá. E talvez um dos textos mais importantes relacionados com isso no Novo Testamento é esse verso 24. Todos os verbos que você encontra aí, descrevendo essa transformação espiritual, esse milagre divino, fazendo com que as pessoas mortas ganhem vida. Preste atenção nisso. Todos os verbos estão no tempo presente. Não é ganharão, talvez ganhem. Veja o verso 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, talvez tenha. Quem sabe terá. Ou vai ter. Não tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou até uma descrição pretérita. Passou da morte para a vida. Além disso, duas exigências para o processamento dessa transformação são realidades que acontecem na esfera temporal. Deus estabeleceu que os salvos vão receber a bênção da salvação ao ouvirem a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia diz de capa a capa? Como é que você quer estabelecer que a salvação vai ser decidida no futuro? Quando Deus estabeleceu que o meio para processar a salvação é ouvir a palavra de Deus na esfera temporal. Você está deslocando uma decisão para uma esfera imprópria. Que a Bíblia diz que os salvos vão ser salvos ao ouvirem a pregação da palavra de Deus e depositarem a sua confiança naquilo que ouviram. É algo que acontece na esfera temporal. Portanto, essa implicação da salvação não pode ser transportada para o futuro. Mas ainda, aqueles que são transformados dão testemunho com a própria vida que honram o Filho, nomeando o Filho como Senhor das suas próprias vidas. Veja o verso de número 23. Logo, não é uma coisa que você vai ter no futuro. É algo presente. Ouvir e crer e viver com Cristo como Senhor. São dois elementos, são duas exigências que se processam na esfera temporal para aqueles que experimentam a salvação. Logo, a salvação acontece aqui e agora. É uma decisão que nós tomamos enquanto estamos neste mundo. Com essas observações, nós terminamos aqui alguns detalhes, indicando alguns detalhes a respeito daquilo que Jesus Cristo procurou dizer para aqueles judeus, acerca do milagre da vivificação que deve acontecer com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo disse uma segunda coisa: todos aqueles que são vivificados estão salvos da ira de Deus. O segundo tema relacionado com a salvação, aqui por Jesus, nesse primeiro parágrafo, diz respeito ao julgamento final. Olha lá o verso 22. Algumas expressões confirmam isso. Ao Filho confiou todo o julgamento,
Veja o verso 24, a parte B. Não entra em juízo. Veja o verso 27. Lhe deu autoridade para julgar. Irmãos, além disso, aqueles judeus que estavam originalmente ouvindo Jesus, eles devem ter sentido um calafrio. Eles não estavam desconfiando de que Jesus, ao se apresentar, não tinha competência como mestre para ser o mediador, para dar vida a mortos espirituais. Jesus Cristo já demonstrou que ele é competente, ele tem a anuência de Deus Pai para fazer com que mortos espirituais sejam transportados da morte para a vida. Ele já demonstrou isso. Mas ele precisa demonstrar uma segunda coisa, que ele também é um competente juiz e que pode decretar não a inocência, porque não tem homem inocente, todos são pecadores e tem cada pessoa tem um processo incontável de folhas registrando as transgressões que são cometidas ao longo da vida, não é? Nós não sabemos numerar as folhas do nosso processo que corre contra nós em virtude daquilo que pensamos, falamos, fazemos ou deixamos de fazer, porque tem pecados de omissão. Se tudo aquilo que você pensou, falou, fez ou deixou de fazer, contrário à natureza perfeitamente santa de Deus, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas folhas daria o seu processo? Você teria que usar a hipérbole do evangelista. Nós não teríamos volumes suficientes no mundo para colocar os meus pecados. Não é verdade? Então preste atenção, você vai ser salvo não é por algum aspecto imaculado da sua conduta, porque o seu processo tem um número de páginas que você nem sabe dizer quantas. Mas você vai ser salvo quando o mediador competente carimbar cada uma dessas páginas com seu carimbo poderoso, dizendo: está pago, está consumado. Irmãos, não é tinta comum, é tinta de sangue. O Salvador carimba: está consumado, com seu carimbo divino, cuja tinta é o seu próprio sangue que foi derramado na cruz. Por que eu estou dizendo isso? Aqueles judeus devem ter sentido um calafrio na alma quando Jesus Cristo disse assim: olha, eu sou esse personagem majestático que carimba e que ninguém apaga o carimbo. Veja aí no verso de número 27. Olha quem Jesus Cristo disse ser. Você está brincando com o mestre? Então lá vai a facada. Não é? Quem foi que Jesus Cristo disse que era? Jesus Cristo disse assim: olha, vocês estão brincando? Fazendo graça? Pois é, eu sou o Filho do Homem. Filho do Homem. Ele deve ter sentido um estremecimento, né? Sabe por quê? Quando Jesus Cristo disse ser o Filho do Homem, ele estava apontando para aquele personagem majestático lá de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Aquele que carimba e livra aqueles que são potencialmente condenados do juízo.
vindouro. Nas visões proféticas de Daniel, aquele soberano celestial, designado como Filho do Homem, é nada menos do que o Messias prometido. E Jesus Cristo disse: olha, eu sou esse personagem divino, que tem a competência de julgar todos os homens. E o seu juízo é perfeito, não é? Irmãos, não apenas nós temos a declaração de Jesus, que ele recebeu do Pai a competência para exercer esse juízo sobre todos os homens, mas como ele próprio se identifica com esse personagem maravilhoso da profecia do Antigo Testamento, que aponta para a sua extraordinária competência como juiz de toda a humanidade. Ele é o Filho do Homem, segundo o profeta. Levando em consideração essas questões relacionadas com a realidade da ira de Deus, que vai se abater sobre todos os homens impenitentes, e à luz daquilo que nós temos aqui, nesse capítulo, nós aprendemos algumas coisas. Jesus Cristo diz: olha, a existência humana não termina com a morte física. Se alguém imagina que a morte física acaba com a existência humana, essa pessoa está equivocada e vai ter um susto quando partir desse mundo. Porque ela vai pensar que todas as coisas terão acabado, quando na verdade ela vai ter que enfrentar a eternidade. Porque aqui, nesse texto, você tem Jesus falando com todas as letras que existe uma vida eterna. Veja aí no verso de número 28 e 29. Então a ideia de um acerto de contas restrito a esta vida não faz jus à mensagem do Evangelho. Tem muita gente que acredita no seguinte, olha lá, talvez você já tenha ouvido essa frase: tudo aquilo que aqui se faz, aqui se paga. Ainda tem gente crente que acredita nisso. Não é? Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Mentira. A Bíblia não diz isso. Tem gente que vive terrivelmente como ímpia e não sente dor numa unha. Não tem problema. Quando essa pessoa morrer, ela vai saber como é quente o calor do inferno, né? Ela pode não sofrer nada aqui neste mundo, mas o que é dela está guardado, né? Então é falsa essa ideia de que aquilo que nós fazemos aqui, nós pagamos aqui. Não é bíblico esse ensino. Irmãos, a eternidade é uma realidade que aguarda todos os homens. E preste atenção, os incrédulos não vão ser extintos. Essa é outra ideia equivocada. O aniquilamento dos ímpios. Vão sofrer por um pouco, depois terão a sua existência extinguida. Esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que tanto os salvos irão experimentar bem-aventuranças eternas, como os incrédulos haverão de experimentar castigos eternos. É o ensino bíblico. Nesse texto também, Jesus Cristo diz que todos os homens passarão pelo tribunal de Cristo. Eu não vou me estender nisso daqui, porque parece ser uma matéria onde há consenso. Os crentes vão passar também pelo tribunal de Cristo. Não para receberem condenação, mas para serem objetos dos galardões que Deus tem reservado para aqueles que andaram de maneira fiel durante aqui neste mundo. E você deve estar interessado em galardão.
Porque essa é uma característica de quem é crente. Está interessado nas recompensas de Deus. Se você não está interessado naquilo que Deus decretou para recompensar os seus servos, então duvide da sua filiação divina, né? Todo crente é alguém interessado, sim, nas recompensas de Deus. Os critérios serão perfeitos e não haverá parcialidade no juízo. Aqui, no verso 29, cabe uma explicação, você não deve interpretar daí a salvação pelas obras, porque isso iria contradizer todo o ensino bíblico. Jesus está enfatizando que ética e comportamento é um elemento indissociável na autenticação da salvação, não é? E nós corremos esse risco, até porque nós somos os mais defensores da salvação pela graça, né? E capítulo 6 de Romanos, nós somos salvos pela graça, e porque nós somos salvos pela graça, agora podemos viver de qualquer forma pecando, porque nós estamos seguros mesmo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, olha, nada disso, isso é uma contradição. Alguém que diz ser salvo pela graça e agora vai viver de forma pecaminosa porque já está espiritualmente seguro. Esse camarada não entendeu a doutrina da graça, né? Então, a fé teórica, fruto de uma tradição religiosa, ainda que com precisão doutrinária, não é suficiente à luz daquilo que nós temos na Bíblia. A mera profissão de fé destituída de transformação na maneira de viver não salva. É o que a Bíblia nos ensina. Se um homem não romper deliberadamente a sua sociedade natural com a impiedade, a sua condenação é certa. Eu já rompi a minha sociedade com a carne. Já rompeu? Já. Eu já rompi a minha sociedade com o mundo. Ah, já? Tá ótimo. Isso é necessário para que alguém possa ter segurança na sua salvação. Talvez se você... Mas cadê o texto que prova isso? Vá para Mateus 7, versos 21 até o verso 23. Você tem a confirmação daquilo que Jesus está ensinando aqui para os judeus. E olha, aqueles judeus não eram imorais. Não viviam uma vida, do ponto de vista ético, condenável. Mas ainda assim, Jesus Cristo diz que padrões de comportamento são típicos na experiência de todos aqueles que ganham a salvação. Também Jesus Cristo diz, para terminar, só há 2 destinos reservados para os homens: a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Jesus Cristo diz com todas as letras que não existe a ficção do purgatório, como alguns imaginam. Aquele estado intermediário onde o camarada vai passar pano no chão, lavar banheiro, desengordurar panelão de cozido. Como é que é? Processo de purificação, né? Não existe isso, não existe purgatório nas Escrituras. A Bíblia só aponta para 2 lugares radicalmente diferentes. Um lugar de bem-aventurança eterna para aqueles que são salvos e um lugar de condenação eterna para aqueles que não se comprometeram seriamente com Jesus Cristo. Não custa reforçar. Esse destino, preste atenção nisso. Para onde você vai é decidido aqui e agora. Aí talvez você diga assim, mas eu não posso tomar essa decisão quando eu tiver com mais idade, talvez quando eu estiver doente, num leito de enfermidade, às vésperas de partir, aí eu tomo essa decisão. Aí vem aqui a célebre frase do bispo Riley, escreva lá nos seus anais de sabedoria: geralmente os homens morrem como viveram. Escreva lá.
Geralmente os homens morrem como viveram. O camarada viveu a vida toda dele na impiedade. No apagar das luzes, ele vai passar a perna em Deus? Não acredito nisso. Aí talvez você diga assim, mas e o ladrão na cruz? Pois é. O bispo Haile responde, você sabe por que só tem um ladrão que se salvou na cruz? Porque essa é a excepcionalidade. A regra geral é o contrário. Os homens morrem como eles viveram. Se viveram de forma ímpia, vão morrer na impiedade. Apesar de tentarem no apagar das luzes, querer mudar a própria condição, né? Arrependimento tardio é arrependimento falsificado. O arrependimento verdadeiro é aquele que acontece quando nós não estamos pressionados por nada ou por ninguém para servir a Deus de forma espontânea. E olha que coisa maravilhosa, tomara que esses mais de 100 jovens que estão lá nesse encontro possam ter uma experiência verdadeira de salvação e possam empregar a própria juventude, o melhor dos seus dias, para servir a Cristo. E poder olhar para trás e dizer, olha, que decisão maravilhosa eu tomei. Eu dei o melhor da minha juventude, eu dei o melhor da minha saúde, eu dei o melhor dos meus dias para Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Se esses meninos fizerem isso. Deve ser a nossa oração. Porque, na verdade, esse é o melhor negócio do mundo, né? Servir a Cristo com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Irmãos, há muita gente que professa a fé cristã simplesmente por ter nascido num lar evangélico, ou por ter simpatizado pelo protestantismo por algum motivo ao longo da sua história, mas não pode dizer que foi vivificada espiritualmente. Passou pela regeneração. E a aplicação para nós é essa, irmãos. Você pode dizer que está fora dessa estatística? Você é um protestante que passou pela experiência da vivificação? Ou é um protestante porque você nasceu no lar evangélico? Ou porque você simpatizou com a fé evangélica em algum momento da sua história? Segundo, onde você espera passar a eternidade? O Filho do Homem é seu advogado, você já constituiu advogado, Filho do Homem com seu advogado? Só ele é competente para livrar o homem das penas eternas. Só tem um Filho do Homem. É Jesus Cristo.